Voltamos para o último bloco do programa de hoje, que debate a responsabilidade das empresas com o pagamento do benefício previdenciário por acidente do trabalho. Estamos conversando com a Procuradora Federal Renata Elisandra de Araújo. Procuradora Renata, de início, a intenção era concentrar as ações no estado de São Paulo, que é responsável por cerca de metade dos acidentes de trabalho no Brasil. Essa orientação permanece ou já se ajuiza ações nos demais estados? Não, já existem ações ajuizadas em todo o país, já são mais de 2.000 ações. Aqui na região sul já são mais de 560. E com elas é bom ressaltar que a Procuradoria-Geral Federal ela não visa apenas ressarcir o erário, ressarcir os cofres públicos pelos danos causados pelas empresas. Não, elas têm um caráter essas ações regressivas elas têm um caráter pedagógico de incentivar que as empresas cumpram as normas de segurança do trabalho. A senhora acha que as empresas estão entendendo o recado, que também tem esse caráter pedagógico e não apenas punitivo? Eu acho que sim. Eu acho que antigamente, nas décadas passadas, as empresas não tinham essa preocupação com a segurança dos trabalhadores. Agora sim, eu acho que elas têm mais preocupação, elas têm procurado se adequar às normas de segurança do trabalho, procurado serviços de consultorias em segurança e medicina do trabalho, justamente para prevenir esse tipo de acidente. Muito bem. Qual tem sido o posicionamento dominante do Judiciário diante das ações regressivas? Já existe um entendimento firmado de algum tribunal a respeito da sua pertinência? Todos os 5 tribunais regionais, eles reconhecem a constitucionalidade do artigo 120 da Lei 8.213 e que confere ao INSS o direito de ressarcimento das despesas com benefícios acidentários decorrentes de culpa das empresas. Esses tribunais também reconhecem que o pagamento do SAT pelas empresas não a exime da responsabilidade pelos acidentes de trabalho que tiverem dado causa por culpa, ou seja, por negligência em relação às normas de segurança do trabalho. Bom, no ano passado, os Ministérios da Previdência Social e do Trabalho e Emprego assinaram um acordo de cooperação para facilitar o ajuizamento das ações. O Ministério do Trabalho, inclusive, comprometeu-se a encaminhar ao INSS os relatórios das causas dos acidentes de trabalho no prazo máximo de 20 dias após aí o encerramento da ação fiscal. A pergunta, isso vem acontecendo e no que isso pode ajudar? Sim, o Ministério do Trabalho e Emprego tem encaminhado à Procuradoria-Geral Federal os relatórios de acidentes de trabalho, os relatórios de fiscalização realizados, e esses relatórios são instrumentos muito importantes para a instrução das ações regressivas. Eles são uma prova robusta da culpa das empresas pelos acidentes de trabalho. Além disso, no final de 2011, o Tribunal Superior do Trabalho e a Advocacia Geral da União realizaram uma recomendação para que os juízes do trabalho e os tribunais regionais do trabalho encaminhem à Procuradoria-Geral Federal as sentenças e acórdãos que tiverem reconhecido a culpa das empresas por acidente de trabalho. E os juízes estão cooperando? Como esse acordo ainda é recente, nem todos os juízes têm encaminhado à Procuradoria Federal as sentenças e acórdãos, mas vários tribunais e vários juízes do interior já estão encaminhando as sentenças e acórdãos. Bom, nós podemos estar diante de 2 tipos de situação. Uma em que o órgão fiscalizador, no caso o Ministério do Trabalho e Emprego, fornece as informações. E outra em que a Justiça do Trabalho encaminha para a Procuradoria-Geral Federal a sentença proferida. Existe uma hierarquia de importância, no caso, em termos de prova, para o encaminhamento da ação regressiva? Não, tanto as informações emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego como as informações constantes das sentenças e dos processos trabalhistas, elas são tidas como prova documental e elas gozam de presunção de legitimidade por serem emitidas por órgãos que gozam de fé pública. As sentenças trabalhistas e todas as informações constantes da ação trabalhista, elas são importantes subsídios para as ações regressivas acidentárias, porque nelas há a prova documental apresentada pela vítima do acidente de trabalho, a prova testemunhal, geralmente há laudos médicos em que comprovam que o acidente de trabalho é resultante de culpa da empresa e, de posse de todos esses elementos, a PGF instrui a sua ação regressiva acidentária perante a Justiça Federal e o juízo dessa ação regressiva, ele as toma como prova emprestada, valorando de acordo com o seu livre convencimento. Procuradora, segundo o Correio Brasiliense, que já citamos no outro bloco, o gasto da Previdência Social com acidentes de trabalho representa cerca de 36% do alegado déficit do regime geral da Previdência, que somou aí quase 37 bilhões em 2011, dados do Ministério da Previdência.
Bom, a Advocacia da União pretende estudar outros tipos de ações semelhantes, para ressarcir os cofres públicos e reduzir, assim, esse déficit? Uma outra medida que vem sendo adotada pela Advocacia Geral da União consiste no ajuizamento de ações regressivas em face dos responsáveis por acidente de trânsito, ou seja, em face daqueles que derem causa a um acidente de trânsito por negligência, imperícia ou imprudência. Muito bem, procuradora Renata, nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje discutimos a responsabilidade das empresas com o pagamento do benefício previdenciário por acidente do trabalho com a procuradora federal Renata Elisandra de Araújo. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!